Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 66 mil dólares. Bitcoin que está em correção desde que não conseguiu romper os 70k. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar toda essa situação, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias e qual a minha estratégia no momento. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores. Hoje eu quero falar aqui com vocês um pouco sobre o que aconteceu no Bitcoin, né? A gente estava tentando romper os 70 mil, não conseguimos e devolvemos aqui boa parte da alta, né? Quero mostrar para vocês se isso aqui me parece um começo de uma tendência de baixa ou uma correção, como a gente teve aqui no passado. Para isso, a gente vai começar falando um pouco sobre o diário, depois a gente vai abaixar os tempos gráficos. Também vamos atualizar os nossos indicadores aqui de sentimento, tanto os de prazo maiores, quanto também os de prazo menores, beleza? Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, que nós estamos quase chegando no 100k, tá bom? Então não deixa de se inscrever aí e dar essa moral pra gente. Beleza, caras, vamos começar falando um pouquinho aqui sobre o Bitcoin no diário. Né? No diário, para mim, como a gente disse ontem, caras, não tem por que a gente pensar em fazer uma compra do Bitcoin com ele esticado dessa maneira. O primeiro Fibonacci que eu traçaria é dos fundos dos 53.250 e veria que caso o preço retorne ali nos 63.600, onde a gente teria um long, um position trade um pouco mais seguro, tá bom? Antes disso, cara, seria como entrar aqui, ou entrar aqui, entrar aqui, entrar aqui. Não, cara, o ideal é esperar uma correção para a gente pensar em compras quando a gente olha pelo menos para o diário aqui, tá bom? Quando eu abaixo o tempo gráfico, beleza, a gente pode cogitar longs um pouco mais curtos, só que é necessário você entender uma coisa, cara. Ontem, por exemplo, a gente até estava cogitando fazer um long aqui, mas você entende que quando a gente está muito esticado num tempo gráfico como o diário, você não vai querer fazer um trade aqui no 15 minutos, igual por exemplo aqui, né? Eu acho que eu só faria realmente se eu não tivesse exposto no Bitcoin, se eu não estivesse em outros longs, né? Mas quando eu olho aqui para o longo prazo, cara, o que está acontecendo aqui para mim me parece uma correção completamente natural. Tomara que a gente vá nos 63 mil dólares, porque ali é onde a gente pode ter oportunidades mais claras em prazos maiores, tá bom? Nesse momento eu também destaco para vocês que aqui, caras, a gente está num suporte, tá bom? Nesse momento, quando eu traço o FIBO desses fundos 63.450, a gente está justamente no 0,618 deste movimento aqui. Mas, sinceramente, caras, como eu disse para vocês, eu só pensaria, cogitaria uma compra aqui, entendendo que eu teria que estopar abaixo desse 63 e entendendo que eu estaria comprando esticado no diário, né? Então, se você me entende que quando a gente tá com um preço muito esticado, a gente até pode fazer trades um pouco mais curtos, mas você tem o risco de simplesmente uma correção natural do preço te estopar. Então nem sempre é o ideal, né, fazer. E o trade que a gente estava aqui, que a gente saiu no alvo 1, a gente saiu com o restante no 0-0, tá bom? Não acho que tá fazendo muito sentido apostar muito no curto prazo, já que a gente se esticou demais. Repito que a gente ainda tem fatores positivos aqui. Eu ainda acho que a gente tem um suporte importante nessa região, mas eu só pensaria em fazer alguma operação aqui se eu já não estivesse com um long do Bitcoin lá dos 55 mil dólares, exposto no mercado, etc. Beleza? Nesse momento aqui, na verdade, a gente vai ficar de olho para possíveis longs em altcoins, tá bom? Então aqui eu acho que a gente pode ter alguns longs em altcoins, que inclusive estão até um pouco mais fortes do que o Bitcoin. Quando a gente olhar a dominância, ela está caindo aqui nos últimos dias, tá bom? Então é sinceramente o que eu estarei de olho aqui, né? Mas a situação do Bitcoin me parece muito positiva ainda. A gente ainda está numa tendência de alta e essa correção que a gente está fazendo aqui me assemelha muito ao que ocorreu aqui alguns dias atrás, quando a gente foi ali nos 63 mil dólares, né? Que correção, como que foi essa correção e como que está sendo essa, cara? Primeiramente, cara, tá voltando para retestar as nossas médias, né? Vocês sabem que eu sou o último cara que acredita no milagre das médias móveis, né? E aqui eu já deixo claro para você, cara, se você for olhar só média móvel, infelizmente você não vai ganhar dinheiro nesse mercado. Você precisa ter uma estratégia um pouco mais complexa que isso, né? Pensa comigo, todo mundo conhece média móvel e a maioria perde. Então você vai fazer uma coisa que todo mundo faz? Não. A única coisa que a gente usa as médias móveis aqui é para mostrar a tendência e mostrar as zonas de suporte e resistência. Então, estar aqui não quer dizer que vai parar na média 72 e vai voltar igual foi aqui. Não.
quer dizer que eu estou numa zona de suporte onde eu posso ter uma boa relação risco-retorno. Mas repito, aqui eu só pensaria se eu não tivesse em outro long do 55, se eu não tivesse muito exposto, justamente porque, cara, uma hora ou outra a gente vai ter essa correção no diário. Eu espero que, se essa correção for agora, a gente tenha boas oportunidades de compra aqui. Show de bola? Nesse meio do caminho, a gente vai estar de olho dentro do live trading para day trades aqui nessa região. Eu acho que pode ser uma região interessante, beleza? Até porque me parece uma correção. Estamos voltando nas médias, pela análise técnica estamos numa tendência de alta, tudo certo. E aqui, quando a gente olha os nossos indicadores de sentimento, eles estão bem legais, né? Então repara que quando a gente estava subindo lá do 63, o Open Interest estava subindo, né? Agora a gente começou a cair, olha o Open Interest caindo, né? A gente tem uma divergência bullish no nosso CVD. Então, o CVD está num ponto inferior ao que estava quando a gente estava brigando nos 63 mil dólares, tá? Então, isso aqui é um surf sentiment, tá bom? Então, se eu não tivesse em outros longos, provavelmente eu faria esse aqui. Mas quem sabe se a gente pegar um pouco mais abaixo, a gente possa pegar uma relação risco-retorno para fazer esse long. Mas por enquanto, caras, eu tô satisfeito com os longs que estamos ali da região dos 55 mil dólares, beleza? Legal. Outro ponto importante que eu posso explicar para vocês, e esse não tão bom, é que a gente tem um aumento do long short ratio nessa queda. Só que, não se esqueça, quando não tem aumento de open interest, isso aqui é irrelevante, tá bom? A mesma coisa que a gente teve aqui, um aumento e tal, e é o que eu vou continuar falando, cara. Eu sempre vejo pessoas reclamando do long short ratio, mas, cara, se você usar o indicador errado, você vai perder dinheiro, tá? Então, pelo amor de Deus, não usa o long short ratio sozinho. Isso estar subindo aqui, quando o open interest cai, é irrelevante, tá bom? Praticamente, a gente nem considera isso aqui. Ou seja, na minha opinião, sim, para quem está mais bullish, para quem não está em longs, para quem não está muito exposto igual a gente, você poderia cogitar nesse long, mas entendendo aqui o que eu tô falando, cara. Uma hora ou outra a gente vai ter correção e talvez seja um bom momento para essa correção. Lembra que ontem a gente estava falando com vocês que a turma estava gananciosa, cara? Então é aquela coisa. Quando tá todo mundo ganancioso, quando tá todo mundo tendo certeza que vai subir, cara, eu prefiro dar uma segurada na mão, por isso que a gente não fez esse long ontem, né? A gente só tinha feito ali no discurso do Trump. E sinceramente não vou fazê-lo hoje, tá bom? Talvez algumas altcoins possam dar essa oportunidade, mas num primeiro momento, cara, eu tô deixando rolar um pouco, vamos ver aí. E apesar de continuar bem otimista, entendendo que, pô, aqui a gente tá numa correção e tomara que vá no 63, eu não vou fazer um trade no curto prazo, tá bom? Mas no longo prazo, a gente continua olhando para cima, continua numa tendência clara de alta e a maior probabilidade é a gente subir a partir daqui. Show de bola? Para finalizar, falando um pouco sobre as ordens de instituições, terra de ninguém praticamente. Tem algumas ordenzinhas que acabaram de colocar ali no 65 e tal, mas sinceramente, caras, não são ordens grandes, são ordens que acabaram de ser colocadas, ou seja, podem ser retiradas também. Então, nada demais aqui. Se eu abaixo um pouco aqui, eu vejo uma pressãozinha no 68, né? Então seria bom passar novamente do 68 ali. Seria uma primeira resistência aqui, né? Porque agora, olha só, a gente está em tendência de alta no 4 horas, mas a gente assumiu uma tendência de baixa aqui no 15 minutos, no 1 hora, depois de ter rompido esse volumão, né? Então a gente vai ter um desafio aqui no curto prazo, tá? E inclusive esse é um dos motivos de eu não estar olhando para um long daqui agora, né? Eu acho que esse volume aqui, cara, a gente tem que recuperar ele o quanto antes, porque ele pode se transformar numa resistência, tá? Inclusive já vai ser uma resistência, digamos assim, né? Então seria bom a gente voltar para essa região aqui de 67.500, tá bom? Seria um primeiro passo. Entre 67.500 e 68, já recuperar esse 0,5 de Fibo seria um bom primeiro sinal, eu diria, tá bom? Não vejo muita resistência no topo, tá? Se a gente passa aqui nessas regiões, eu acho que a gente pode ir para romper esse topo e testar os 72, 74, que são as máximas históricas. Beleza, caras? Então, assim, no longo prazo, a gente continua extremamente otimista, continuamos olhando para cima. É só no curto prazo aqui, caras, que assim, depois de um falso rompimento aqui no curto prazo, com o preço caindo meio estranho e com essa ordem acima aqui, eu não vou querer fazer esse trade, mas eu super entendo quem for fazê-lo, porque tem sim indicadores de sentimento confirmando aqui para você fazê-lo. Eu não vou fazer porque, como eu disse, já estou em outro long, não vou dobrar meu risco aqui no curto prazo. Beleza, caras?
Outro ponto importante que eu posso destacar para vocês é que quando a gente olha aqui as notícias, muita gente está falando que a queda foi por causa aqui do governo dos Estados Unidos que movimentou 10 bilhões em Bitcoin e fez o ativo cair. Cara, sinceramente, eu acho que pode ser assim, mas, cara, ontem a gente estava em ganância, né? 74, cara. Então a gente não pode tentar. Ah, não, foi por causa disso aqui. A gente não sabe, né? Talvez tenha alguma influência, mas sinceramente, vocês sabem que não é o nosso foco aqui tentar estimar o price action de notícias, beleza? Mas se começar a vender, cara, ferrou, tá bom? Aí a gente pode ter quedas mais fortes, FUDs mais fortes, ou seja, medo, incerteza e dúvida, e seria uma putaria do caralho, né? 3 meses antes da eleição, os caras começarem a vender os bitcoins só porque o Trump falou que não ia vender, seria realmente, assim, seria quase assim, vou falar criminoso, mas eu vou dizer irresponsável. Mas eu não espero nada diferente do governo, ainda mais um governo que não é nem um pouco a favor de criptomoedas, né? Gary Gensler, que o diga, seus dias estão contados. Beleza, caras? Então é isso, tá? Eu realmente acredito que vocês não devem olhar para essas notícias e tentar, ah, não, o preço vai cair ou vai subir por causa disso. Mas eu sempre gosto de trazer aqui para vocês, sempre numa perspectiva de que, cara, não é, talvez não seja por isso que o preço caiu. Vamos seguir a nossa estratégia, a gente tem indicadores que dão as probabilidades, a gente não precisa ficar todo dia desesperado com uma notícia diferente para falar que vai subir ou que vai cair, tá bom? Isso aí só vai te fazer perder dinheiro, porque notícia nada mais é do que narrativa, né? Fala pra galera que tava vendendo no 55, 54, porque a Alemanha tava vendendo, porque a MT Gox ia vender. Então, não deixa a notícia basear as suas tomadas de decisões, sempre olha para uma estratégia clara, igual a gente tenta passar para vocês aqui. Show de bola? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo da volatilidade.